Você vai ouvir agora uma série de estudos proféticos que irão edificar profundamente a sua vida. Encontro com a Bíblia. Série de estudos proféticos. Pastor Abraão de Almeida, um dos maiores especialistas em profecia bíblica, mostra de forma clara e precisa todo o programa de Deus concernente aos últimos dias. O que é o arrebatamento da igreja? O que é a grande tribulação? O que é o milênio? Como interpretar corretamente as profecias? Podemos confiar na palavra profética? Estas e outras perguntas são respondidas com base na palavra de Deus. Ouvir esta obra é compreender a urgência do programa de Deus em relação a Israel, à igreja e aos gentios. Volume 6. O levantamento de Israel. Deus luta por Israel. Hertz, sonhador e visionário. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amós 9:15. Descrevendo a sangrenta história dos filhos de Abraão através dos séculos, alguém disse que ela é mais conhecida pelas crônicas de seus massacres. A Bíblia trata de maneira inconfundível das angústias desse povo entre as nações. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. E quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e não podereis parar diante dos vossos inimigos. Levítico 26, 33 e 36 a 37. Mais adiante continua a palavra de Deus: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, o fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará. Deuteronômio 28, 25, 33 e 37. É impressionante como tais predições tenham sido tão rigorosamente cumpridas. Mas assim como, findando a noite, surge a manhã de um novo dia, a aurora raiaria também para o povo judeu, porque também o Senhor prometeu. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles para consumi-los. Levítico 26, 44. E para muitos, a volta de Israel como uma nação livre e soberana tem significado mais do que o começo de um novo dia, o início de uma nova vida. Quem desejaria possuir uma terra tão estranha? Pergunta Meyer Levin, que responde, abro aspas, um povo de temperamento extremo a amá-la impetuosamente. E a história de Israel é a história de um povo e de um lugar, unidos, separados, sempre e sempre. Nenhum drama de amantes separados e reunidos novamente é mais romântico que a história desta gente e sua terra natal. Os amantes passam pela prova da guerra, peste e exílio, sofrem a sedução de exagerada opulência e prazer, e ainda assim permanecem fiéis em seu anseio um pelo outro, incessantes, tentando efetuar a reunião que finalmente aconteceu. Fecho aspas. Meyer Levin, Israel de Abraão a Dayan, Dinal, página 22. Mas não se pode ignorar na história moderna de Israel a figura impoluta de Theodor Hertz, idealista, sonhador e visionário, que tão bem traçou os planos para a redenção política de seu povo. Nascido em 2 de maio de 1860, em Budapeste, estudou direito em Viena e dedicou-se ao jornalismo e à literatura, exercendo as funções de correspondente em Paris de Neue Freie Presse, de Viena, de cuja página literária foi redator durante toda a sua vida. Estadista nato, embora sem Estado e sem povo organizado, Hertz penetrou fundo no problema judaico e buscou avidamente a sua solução. Em seu livro O Estado Judeu,
registrou, abro aspas, a questão judaica existe. É um pedaço da Idade Média desgarrado em nosso tempo e da qual, com a melhor vontade do mundo, os povos civilizados não se poderiam desembaraçar. A questão judaica existe por toda a parte onde os judeus vivem, por menor que seja o seu número. E acerca da Palestina, é a nossa pátria histórica. Esse nome por si só seria um toque de reunir poderosamente empolgante para o nosso povo. Fecho aspas. Teodoro Herzl, Estado Judeu, Mercaz Viso, Brasil, Rio de Janeiro, 1954, páginas 42 e 67. Por ocasião da transladação dos restos mortais de Herzl de Viena para Israel, em 1949, a poeta Bracha Kopstein escreveu estas palavras, abro aspas, acorda ao menos por 1 hora e mostra-nos o teu sábio sorriso e nós te mostraremos a tua profecia. Esfrega os teus olhos do teu sono letárgico e verás, titãs judaicos estão perto de ti, com espadas desembainhadas contra o céu. A teus pés jazem flores frescas, de terra livre arrancadas. Jorra para ti, em carne e ossos, o teu sublime sonho realizado. Acorda, ó profeta, ao menos por 1 hora, e verás os que compareceram a esta solenidade, a bandeira azul e branca desfraldada, a língua hebraica viva em nossas bocas, a alegria imperando em nossos corações, a vitória e toda a nossa fé, nossos titãs, novos e destemidos líderes, diplomatas, parlamentares, judeus de todas as camadas e nossas criancinhas loiras e moreninhas. Acorda ao menos por 1 hora e verás, no grandioso dia da sua história, o teu povo está presente. Os ossos secos. Conscientemente ou não, Teodoro Herzl teve muito a ver com a profecia de Ezequiel 37. Nesse capítulo, Deus mostra como Israel, ao final dos tempos, seria novamente recolocado em sua própria terra. Antes, porém, de nos determos na análise desse capítulo, vejamos o que outros profetas registraram. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Isaías 11:12. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Jeremias 31:10. Mudarei a sorte do meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Amós 9:14. No capítulo 37 de Ezequiel, o vale significa o mundo, os ossos indicam o povo de Israel e as sepulturas apontam para as nações atuais. Diz o texto, veio a mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Versículos 1-5. No versículo 11, temos a época para o cumprimento dessa profecia. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados.
O tempo desse lamento e do reconhecimento por parte dos judeus da sua triste e desesperadora condição teve início a partir de 1871, quando uma grande onda de pogroms exterminou dezenas de milhares deles em centenas de municípios da Rússia. Esses massacres continuaram rotineiros até 1921. A ordem dos eventos. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Versículo 7. As notícias acerca da organização de um movimento capaz de conduzir os judeus de volta à sua antiga pátria, levadas a todas as comunidades israelitas do mundo, soaram como uma clarinada de esperança. Prossegue Ezequiel. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Aqui temos o movimento ou reboliço dos ossos, ou seja, a preparação e a viagem à Terra Santa dos primeiros colonos israelitas, que tiveram de enfrentar grandes dificuldades. O ajuntamento dos ossos vem ocorrendo como segue. Em 1917, ano da proclamação Balfour, havia 25 mil judeus na Palestina. Esse número aumentou para 83 mil em 1922 e para 300 mil em 1935. Neste último ano, Hitler se fortalecia na Alemanha e não escondia o seu antissemitismo. Em 1937, a população israelita da Palestina já era de 430 mil. 2 anos depois, a Inglaterra proibiu a entrada dos judeus na Terra Santa, deixando-os dessa forma à mercê dos nazistas. Em 1945 havia 500 mil, e 3 anos mais tarde, quando Israel proclamou sua independência, o número chegava a 800 mil. Em 1956 já eram 1.900.000, quando ocorreu a Segunda Guerra Árabe-Israelense. Em 1967, 2.800.000. Em 1973, 3.300.000. Em 1983, mais de 4 milhões. E no final de 1998, cerca de 6 milhões. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Versículo 8. Os tendões ou nervos indicam alianças políticas, militares, o renascimento da língua hebraica e a recuperação econômica, principalmente através dos kibbutzins. Esta palavra, kibbutz, vem da mesma raiz do verbo hebraico congregar, usado por Jeremias no versículo 10 do capítulo 31 de seu livro. As carnes indicam as estruturas políticas que deram forma à nação em 1948, da mesma maneira como o reboco dá forma à parede. A pele indica proteção e acabamento. Em 1948, faltava a Israel um exército organizado. Hoje, as forças armadas israelenses estão entre as mais bem treinadas e equipadas do mundo. Basta dizer que na Guerra Relâmpago de 1967 havia 40 soldados árabes para cada soldado israelense, e Israel venceu. É evidente que as palavras divinas de Amós 9:15 se cumpriram. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Embora todos estes ossos estejam unidos com tendões, carnes e pele, falta-lhes ainda a vida espiritual prometida no versículo 14. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Notem que a palavra espírito aqui, com inicial maiúscula, edição contemporânea de Almeida, refere-se ao Espírito Santo, conforme Joel 2, 28 e 29, e Atos 2, 17 e 18. O povo de Israel somente será cheio do Espírito Santo quando se converter a Jesus no final do dia da vingança do nosso Deus, Isaías 61, 2, ou seja, da grande tribulação, do tempo de angústia para Jacó, etc.,
que culminará com a batalha do Armagedon no final do reinado do Anticristo. O profeta Oséias indica esse tempo glorioso, quando todo Israel será salvo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Capítulo 6, versículos 1 e 2. Os 2 dias correspondem aos 2 períodos mencionados em Isaías 61:2. O ano aceitável do Senhor, ou o dia que o Senhor fez, de Salmo 118:24, e o dia da vingança do nosso Deus, ou seja, o vindouro período de tribulação. Israel só será levantado ao 3º dia no milênio, e então viverá diante do Senhor. Note que, no que diz respeito a Israel, cada dia é marcado por 2 eventos, um no início e outro no fim. Assim, o 1º dia começou com o despedaçamento da nação no nascimento da igreja e terminará com a cura do despedaçamento que está ocorrendo em nossos dias e assinala o tempo do arrebatamento da igreja. O 2º dia, o dia da ira, começa com a ferida de Israel no início do período de tribulação e termina com a cura da ferida no final da tribulação, quando Jesus virá em socorro do remanescente israelita que se converterá. Então a nação ressuscitará espiritualmente no 3º dia, o milênio, e viverá diante dele, de Cristo. A proclamação Balfour. O retorno dos judeus à sua terra começou precariamente no século XIX, em consequência dos horrorosos pogroms praticados livremente contra esse povo nos guetos de centenas de cidades europeias e principalmente na Rússia. Cada grupo de imigração era conhecido como Aliyah, palavra que significa subida, extraída da expressão bíblica subindo para Jerusalém. Em 2 de novembro de 1917, a Inglaterra inclina-se a favor do sionismo através da declaração do ministro dos Negócios Exteriores do governo britânico, Balfour, submetida ao gabinete de ministros daquele país e por ele aprovada. Esse famoso documento, responsável por tantas reviravoltas políticas em todo o mundo e principalmente no Oriente Médio, foi remetido ao Lord Rothschild. Dizia ele: o governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina e empregará todos os seus esforços para facilitar a realização desse objetivo, estando claramente entendido que não se falará nada que possa acarretar prejuízo aos direitos civis e religiosos das comunidades não judias da Palestina, bem como aos direitos e ao estatuto político de que os judeus possam gozar em qualquer outro país. Agradecer-vos-ei levar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Palestina, terra de promessa e de sangue, delegação da Liga dos Estados Árabes, Rio de Janeiro, 1969, página 27. Animados por essa promessa, o movimento imigratório aumentou consideravelmente em cumprimento à profecia bíblica: e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amós 9, 14 e 15. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden,
e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Ezequiel 36, 24 e 35. O castigo e o jubileu. Sirvo-me, em parte, dos cálculos feitos por Alex Watchell, missionário nazareno em Jerusalém, o qual examinou o longo exílio dos judeus à luz do ano bíblico do jubileu. Segundo o mandamento divino, o israelita que tivesse perdido a sua propriedade e tivesse sido feito um escravo, após 49 anos no jubileu, ele receberia novamente a liberdade e a restauração da sua terra. Desde o ano 70 d.C. até o ano recente de 1948, quando Israel tornou-se de novo um Estado independente, houve um intervalo de 1878 anos. Israel obteve a posse de toda a terra apenas em 1967, e somente em 1981 o país passou a contar com uma população judaica suficientemente numerosa para sentir-se seguro contra as nações vizinhas. O período de tempo entre 70 e 1981 é de 1911 anos, começando com a destruição e dispersão e terminando com a volta e a segurança. Como somos um povo dirigido pela Bíblia, um precedente bíblico seria de grande ajuda. Dentro do cativeiro babilônico de 70 anos, há um período mais acentuado do exílio, que vai da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor em 587 a.C. até o regresso do primeiro grupo de judeus em 538 a.C. Esse período é de 49 anos, que também foi o tempo gasto na restauração de Jerusalém, Daniel 9:25. Dividindo 1911 por este número 49, encontramos o número 39. É interessante notar que o número máximo de açoites que um homem culpado podia receber era de 40, Deuteronômio 25:3. No tempo de Jesus, entretanto, esse número havia sido reduzido para 39, a fim de evitar que as autoridades, por erro de cálculo, quebrassem a lei. Se levarmos em conta que o exílio para os judeus é sempre considerado na Bíblia como um castigo, então para cada ano que os judeus sofriam em Babilônia, os judeus haveriam de sofrer, depois da destruição de Jerusalém pelos romanos, um castigo de 39 anos. Esse longo exílio repleto de sofrimentos revela quão profunda era a tristeza de Deus pelo fato de Israel haver rejeitado seu filho e o levado à morte. Watchell conclui: no período de 1911 anos, vemos o número máximo de anos de escravidão e de separação da terra, multiplicado pelo máximo número de golpes que alguém poderia receber no castigo. Apropriadamente, os dois ensinos se acham no Antigo Testamento e por isso falam com autoridade tanto para os cristãos como para os judeus. O Arauto de Santidade, órgão da Igreja do Nazareno no Brasil, 15 de abril de 1973. Há outros cálculos interessantes relacionados com o moderno Estado de Israel, feitos especialmente por Adam Clarke no início do século XIX e baseados no texto de Daniel 8, 8 e 14, que afirmam: o bode se engrandeceu sobremaneira, estando, porém, na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O Império Grego, sendo o primeiro a unir 3 continentes, estendeu-se pelo sul da Europa, pela parte ocidental da Ásia e pelo nordeste da África. Mas estando na sua maior força, isto é, quando Alexandre estava no apogeu do seu poderio, aquele grande chifre foi quebrado, ou seja, Alexandre o Grande morre repentinamente em 323 a.C., com a idade de 33 anos.
Entre os versículos 8 e 14, Daniel descreve a perseguição dos judeus por Antíoco Epifânio no século II a.C. Na segunda parte do versículo 17, entretanto, Gabriel diz a Daniel: "Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo." Clarke entendeu que essa passagem se referia não somente a Antíoco, mas também aos acontecimentos do fim do mundo. O primeiro cumprimento da profecia ocorreu após 1150 dias depois que o altar de Deus foi removido por Antíoco. Cada par de tarde e manhã corresponde, nesta interpretação, a um dia. Ver nota na Bíblia de Estudo Pentecostal. Adam Clarke, entendendo também que as 2.300 tardes e manhãs poderiam referir-se a 2.300 anos, conforme sugere Ezequiel 4:6, comentou que, se datarmos os anos desde o cumprimento da visão do bode, invasão da Ásia por Alexandre, em 334 a.C., contando 2.300 anos a partir dessa data, chegaríamos ao ano 1966 d.C., quando o santuário seria purificado mediante a volta dos judeus à parte antiga de Jerusalém e à área do templo. Considerando que o ano 1 a.C. é o ano de Roma, 753, e o ano 1 d.C. é o ano de Roma, 755, omitimos assim o ano 0, ou 754 de Roma, que deve ser interposto entre 1 a.C. e 1 d.C. Esse ano, acrescentado a 1966, nos daria 1967, ano em que, de fato, Israel obteve a sua maior vitória nas guerras contra os árabes, passando a ocupar os lugares mais sagrados de Jerusalém. Israel proclama a independência. Apesar de todos os sofrimentos por que passou o povo israelita entre as nações, muitos judeus discordaram da criação do Estado de Israel, entre eles o famoso físico Albert Einstein. Em 1938, ele expressou seus temores diante do crescimento do nacionalismo judaico. Diz ele: "Eu queria muito mais ver um acordo de paz com os árabes na base de uma vida em comum, em paz, do que a criação de um Estado judeu." Fora considerações práticas, meu conhecimento da natureza essencial do judaísmo resiste à ideia de um Estado judeu com fronteiras, exército e uma certa quantidade de poder temporal, não importa quão modesto. Estou temeroso dos danos internos que o judaísmo sofrerá, especialmente os provenientes do desenvolvimento de um estreito nacionalismo dentro do Estado judeu. Já não somos mais os judeus do período macabeu. O retorno a uma nação no sentido político da palavra seria equivalente a voltar as costas à espiritualização de nossa comunidade, a qual devemos ao gênio de nossos profetas. Citado em Demétrio Magnoli e Regina Araújo, A Nova Geografia, Editora Moderna, São Paulo, 1997, página 260. Einstein não poderia perceber, como tantos outros judeus também não perceberam e ainda não percebem, que o renascimento de Israel como um país, longe de ser um voltar as costas à espiritualização, é exatamente um avanço do povo israelita rumo à futura espiritualização, pois o seu renascimento político precede o seu renascimento espiritual. Esse aspecto espiritual do povo israelita não poderia estar ausente na Declaração da Independência, lida à nação no dia 14 de maio de 1948, no mesmo dia em que os britânicos deixavam o país e as nações árabes iniciavam a primeira guerra oficial não declarada ao novo Estado. Aqui se forjou sua personalidade espiritual, religiosa e nacional. Aqui tem vivido como povo livre e soberano. Aqui tem legado ao mundo o eterno livro dos livros. Mais adiante, afirma o histórico documento:
Exortamos os habitantes árabes do Estado de Israel, ainda em meio à agressão sangrenta que se leva a cabo contra nós desde alguns meses, a manter a paz e a participar na construção do Estado sobre a base dos plenos direitos civis e de uma representação adequada em todas suas instituições provisórias e permanentes. Oferecemos a paz e a amizade a todos os países vizinhos e a seus povos, e os convidamos a cooperar com o povo judeu independente em seu país na base da ajuda mútua. O Estado de Israel está disposto a colaborar no esforço comum para o progresso do Médio Oriente em sua totalidade. Chamamos o povo judeu de toda a diáspora a congregar-se em torno da população do Estado e a ajudá-lo em suas tarefas de imigração e construção e em sua grande empresa pela materialização de suas aspirações milenárias de redenção de Israel. Com a fé no Todo-Poderoso, firmamos de nosso próprio punho e letra esta declaração na sessão do Conselho Provisório do Estado sobre o solo da pátria, na cidade de Tel Aviv. Este dia, véspera de sábado, é 5 de Iyar, de 5.708, 14 de maio de 1948. Seguem-se 38 assinaturas encabeçadas pela do primeiro presidente, Davi Ben-Gurion. Hechos de Israel, Divisão de Informação, Ministério de Relações Exteriores, Jerusalém, páginas 42 e 43. Operação Tapete Mágico. Uma das mais extraordinárias operações de imigração dos tempos modernos realizou-se em 1948. Foi denominada Tapete Mágico e transportou dezenas de milhares de judeus para Israel, todos procedentes do Iêmen, pequeno país situado na extremidade sul da Arábia, junto ao Mar Vermelho. A história desse povo é fascinante. Acredita-se que muitos deles tenham imigrado para o Iêmen nos dias do rei Salomão, e fontes fidedignas confirmam a continuidade deles naquele país desde os primeiros séculos do cristianismo. Durante todo esse longo tempo, nunca viram um automóvel, um trem de ferro, um avião, a luz elétrica ou qualquer invento moderno. Toda a sua cultura consistia em saber de cor o Antigo Testamento. Também haviam copiado a Bíblia à mão de Gênesis a Malaquias, da mesma maneira como faziam os escribas dos dias de Jesus. Quando cometiam qualquer erro, por menor que fosse, todo o manuscrito era inutilizado e a tarefa recomeçada. A cópia tinha de ser absolutamente perfeita. Enquanto viveram no Iêmen, esses israelitas sofreram todo tipo de opressão. Por estarem sempre sujeitos às mudanças da política local, em algumas épocas a situação desses judeus foi comparada à dos escravos. Em 1846, por exemplo, eles foram obrigados a limpar os esgotos da cidade de Sana, enquanto em 1921 um decreto determinava a conversão dos órfãos judeus ao islamismo. Como se isso não bastasse, não podiam vestir roupas finas nem usar meias. Era-lhes proibido possuir armas e estudar a Torá fora da sinagoga. Era um verdadeiro milagre que conseguissem ganhar a vida como ourives, tecelões, ferreiros, marceneiros e mascates. Nessas condições de pobreza geral e de repetidas humilhações, não é de admirar que os movimentos messiânicos florescessem, sendo reprimidos duramente pelos governantes da época. Contudo, os pseudo-messias continuaram a entusiasmar a população até o século XIX. Os primeiros imigrantes do Iêmen que chegaram a Israel pareciam seres vindos de outro mundo. Em lugar nenhum, durante todo o exílio do povo judeu, as antigas tradições haviam sido preservadas tão fielmente como entre eles. Desde que os primeiros núcleos se estabeleceram no Iêmen, na época do Segundo Templo,
Ali viveram virtualmente isolados de qualquer influência cultural externa, imprensados entre os conquistadores otomanos e a população árabe do Iêmen, foram excluídos por leis discriminatórias da sociedade muçulmana dominante. Porém, embora perseguidos pelo mundo exterior, dentro de suas comunidades mantinham com extraordinária pureza todos os ensinamentos e os hábitos transmitidos de pai para filho, desde os dias em que o Sinédrio tinha sua sede em Jerusalém. Revista Corrente Viso, abril-junho de 1982. Ao tomarem conhecimento da criação do Estado de Israel em 1948, os dirigentes iemenitas organizaram um grande êxodo da Arábia para a Palestina. O primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion, pediu auxílio ao governo americano, o qual enviou aviões comerciais ao porto de Aden, de onde, controlados pelos ingleses, levaram os judeus iemenitas à sua antiga pátria. O único meio possível para chegarem ao porto de Aden era a pé, e assim fizeram. Alguns deles caminharam 1.500 quilômetros através de desertos e montanhas. Em certas ocasiões andaram debaixo de temperaturas escaldantes, noutras sob temperaturas frígidas, muito abaixo de zero. O governo de Israel enviou pessoal e equipamento para filmar este grande êxodo. Ouviam-se as crianças gritar por água, umas tropeçando, outras caindo, mas podiam-se ouvir também os rabis que, em tom vibrante e estranho, diziam: "Dai mais um passo, filhinhos, nós vamos a caminho da pátria para encontrar o Messias." Dificilmente eles punham um pé à frente do outro, mas mesmo tropeçando, prosseguiam. Revista Novas de Alegria, Lisboa, Portugal, número 203, novembro de 1959. Ao chegarem a Aden e verem aquelas enormes aves enviadas pelo governo israelense para transportá-los à sua antiga terra, os judeus iemenitas se recusaram a entrar nelas. Então seus rabis leram a profecia de Isaías acerca do futuro retorno dos filhos de Israel, no capítulo 60, versículo 8, que diz: "Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas?" Depois de explicarem que Deus os mandaria buscar e levar à pátria em asas de águias, os judeus iemenitas subiram resolutamente para os aviões sem qualquer receio. Em 450 voos, a Operação Tapete Mágico transportou cerca de 70 mil israelitas e muitos deles, ao chegarem a Israel, beijaram o solo e perguntaram: "Onde está o Messias?" O deserto floresce. Foi em circunstâncias as mais adversas que várias comunidades judaicas se instalaram na Terra Santa, principalmente a partir do final da Primeira Guerra Mundial, realizando a duras penas o sonho de Theodor Herzl, um dos mais destacados pais da moderna nação de Israel. Através de congressos sionistas internacionais, os israelitas discutiram e lançaram as bases de sua futura pátria, muito embora a Inglaterra adotasse uma política egoísta e imediatista e fechasse os olhos aos seus compromissos assumidos em 1917, abandonando as populações judaicas da Palestina à sua própria sorte. Além das dificuldades de ordem política, os imigrantes judeus, fugindo dos rotineiros massacres na Europa, tiveram de vencer tremendos obstáculos na Palestina. Subjugada durante séculos por povos estranhos, a Terra Santa se foi tornando pouco a pouco em um enorme deserto, ao ponto de deixar perplexos viajantes que a visitavam. Os turcos fizeram recair sobre cada árvore o imposto, e os beduínos, que odiavam qualquer tipo de tributo, cortaram-nas uma a uma.
E à medida em que a vegetação desaparecia, as chuvas escasseavam e a desolação avançava, chegando mesmo aos lugares antes bem arborizados e onde outrora erguiam-se florescentes cidades. Era o cumprimento da palavra de Deus em Levítico 26:33, e a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Foi exatamente na condição de terra assolada e de cidades desertas que os primeiros judeus encontraram a Palestina. Todavia, trabalhando dia e noite nas condições mais desfavoráveis possíveis, os novos colonizadores plantaram mais de 190 milhões de árvores de 1901 a 1998 e drenaram extensos pântanos através de um arrojado programa de recuperação do solo em que parte do Rio Jordão foi desviada até que o deserto começasse a florescer. O crescimento dos desertos tem preocupado tanto nos últimos tempos que a ONU criou a palavra desertificação especialmente para o fenômeno e tem organizado conferências em várias partes do mundo, especialmente na África, onde o problema é mais grave e requer providências urgentes. No meio de tanta preocupação internacional, Israel prova que nem tudo está perdido na luta contra o fantasma da desertificação. Desde que chegaram os primeiros colonos israelitas aos desertos da Palestina, nada tem sido mais importante para Israel do que transformar desertos em florestas, pomares e jardins. Flores e frutos são abundantes no Negev e no restante do país, ao ponto de esses produtos se tornarem importantes itens de exportação e geradores de divisa. Mas por que a imprensa em geral enfatiza tanto as terríveis consequências da expansão dos desertos do mundo e dá tão pouca atenção ao milagre da agricultura no deserto de Israel? A resposta é que as boas notícias não vendem tanto quanto as más, nem a ciência é mais interessante do que a política, especialmente em se tratando da política do Oriente Médio e da tendência antisionista dos meios de comunicação. Outra observação interessante que se pode fazer em relação aos desertos da Palestina é que, pelo menos naquela parte do mundo, a desertificação não pode ser atribuída ao clima, pois este não sofreu nenhuma mudança climática e ecologicamente significativa nos últimos 10.000 anos. Não havendo outra explicação razoável para o problema, resta a profecia de Moisés em Levítico 26:33. Espalhar-vos-ei por entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada e as vossas cidades ficarão desertas. Em virtude da grande necessidade de poupar água, Israel inventou e adotou um sistema de irrigação à base de borrifo ou respingo, o que lhe permite ser o pioneiro no uso da água salobra. Esta é fornecida diretamente à raiz da planta, limitando assim o grau de salinidade do solo. Há, no deserto do Negev, grandes depósitos naturais de água salobra que estão entre 50 e 100 metros de profundidade e são renovados pelas nuvens. Por isso, muitas fazendas usam essa água na irrigação, às vezes mediante sofisticado sistema computadorizado que controla a quantidade de água com referência a variáveis como temperatura, vento e secura do solo. Esse sistema de irrigação à base de água salobra tem permitido ricas safras de tomates, beterrabas, trigo, melões, pepinos e melancias. A restauração dos desertos de Israel é claríssimo cumprimento de muitas profecias como estas. Então farei que sejam edificados os lugares desertos, lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passavam. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. Ezequiel 36, 33 a 35. Esta última frase profética tem sido repetida em nossos dias por tantos quantos visitam aquele país. Realmente, as cidades antigas foram reconstruídas e habitadas, e a triste paisagem desértica foi substituída pelo verde alegre da natureza. Hoje,
Flores colhidas no Negev são congeladas e exportadas para as grandes cidades do mundo, e frutas israelenses alcançam as melhores cotações no mercado internacional. Deus luta por Israel. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles, e a terra de Judá será um espanto para o Egito. Isaías 19, 16 e 17. Embora a ONU tenha determinado a partilha da Palestina em 2 estados, Israel e Jordânia, os judeus tiveram de garantir o seu direito de propriedade da terra às suas próprias custas. A guerra começou no dia da partida dos britânicos, 14 de maio de 1948, e mais uma vez o pequeno Davi teve de defrontar-se com o gigante Golias. Poucos acreditavam que o novo Estado durasse 2 semanas. Como poderiam 700 mil judeus mal armados proteger cidades desguarnecidas contra mais de 30 milhões de ferozes inimigos equipados com o mais moderno material bélico? Conta Meir Levin que os comandantes árabes já escolhiam as casas de Tel Aviv que pretendiam ocupar. Às tropas foram prometidos os despojos da guerra, mulheres e produto do saque. Abro aspas. Nada disso aconteceu. Logo tornou-se evidente que, na realidade, os kibbutzins, fazendas coletivas, estavam muito bem colocados, pois formavam uma cadeia de fortins na periferia de Israel. Os acampamentos da fronteira dividiram-se para uma ação final. As crianças foram enviadas ao interior do país. Os colonos cavaram redutos subterrâneos. Uma história clássica de defesa é a de Negba, no caminho egípcio, no Negev. O novo kibbutz não passava de uma fileira de cabanas à volta de uma torre para a água feita de concreto armado em pleno deserto. Foi construída uma completa fortaleza subterrânea com cozinha, casamatas e um hospital, assessorado por um médico e 4 enfermeiras. Totalmente cercados pelo inimigo, abastecido apenas pelos Piper Cubs, todos os edifícios da superfície arrasados, os defensores de Negba resistiram durante meses e saíram vitoriosos. 6.000 bombas caíram sobre Negba em um único dia antes do ataque, na madrugada de 2 de junho, quando apareceram 7 tanques egípcios, seguidos por 7 carros blindados e 2.000 homens. Um par de Spitfires, tripulados por árabes, roncavam sobre suas cabeças. Um deles foi abatido a tiros de fuzil. Esperando que os tanques chegassem a uma distância de 200 jardas, os colonos acionaram sua única bazuca. O primeiro tiro pôs um tanque fora de combate. 2 tiros se perderam. Os 2 tiros restantes atingiram um tanque cada. Um outro tanque a 5 jardas dos defensores, atingidos por granada de mão, explodiu. 2 outros bateram em minas. O último fugiu. Chegou então a infantaria e a batalha durou 5 horas. As perdas foram pesadas, mas Negba aguentou firme. Os colonos saíam à noite arrastando-se para regar suas mudas. Sua resistência ultrapassou os limites da bravura. Isto foi explicado na frase de guerra Ein Braira, que significa não há escolha. Os judeus não tinham para onde bater em retirada. Fecho aspas. Meir Levin, obra citada, páginas 204 e 205. Barril de pólvora.
Batidos vergonhosamente em todas as frentes de batalha pelo heróico povo israelita, os países árabes consolavam-se uns aos outros dizendo que haviam perdido a batalha, mas não a guerra. Esta realmente transferiu-se dos campos da Palestina para as tribunas das organizações internacionais, de onde a nova nação judaica foi alvo das maiores intrigas e ameaças por parte dos seus inimigos feridos e humilhados. Acreditando na feroz ameaça de seus irmãos de sangue, muitos árabes residentes em Israel, ao iniciar-se o conflito de 1948, abandonaram o país para que os judeus fossem varridos e exterminados. Porém, como tal não ocorreu, esses deslocados foram mantidos fora de Israel para fins de propaganda política. Confinados numa área designada pelas Nações Unidas, os refugiados foram alimentados diuturnamente por uma ardilosa campanha antissemítica e explorados ao máximo pelos inimigos do Estado judeu. Nasser, o coronel egípcio que se rendeu em 1948 no mesmo local onde Golias caiu diante de Davi, apoderou-se do governo do Egito e tentou unir o seu povo pelo ódio aos judeus, como fizera Hitler na Alemanha. Ele instigou seus irmãos refugiados e desses campos grupos assassinos chamados Fedaim foram treinados e enviados ao território de Israel para destruir e matar. Enquanto se multiplicavam os atentados à soberania do novo Estado e à vida de seus cidadãos, agravava-se a Guerra Fria. As potências mundiais, extremamente dependentes dos recursos petrolíferos da Mesopotâmia, deixaram-se envolver cada vez mais no problema palestino, sugerindo soluções para a paz e, ao mesmo tempo, procurando consolidar sua influência na região através de vasto fornecimento de modernos equipamentos militares. Desta maneira, a situação na Terra Santa transformou-se num perigoso barril de pólvora. Em 1956, todo o ódio árabe, alimentado dia a dia desde 1948, transborda-se. Nasser apodera-se do canal de Suez e ameaça Israel. Já por diversas vezes gritara ele que haveria de vingar sua derrota de 1948, empurrando os judeus até o mar. Mas o primeiro-ministro Ben-Gurion resolveu atacar primeiro numa rápida e fulminante campanha. E os israelenses, comandados por Moshe Dayan, limparam o Sinai, localizando e destruindo as bases inimigas onde encontraram vastos depósitos de armas russas. Seis dias gloriosos. As derrotas de 1948 e 1956 não bastaram para que os povos árabes aceitassem a realidade inegável da existência de Israel como nação e da sua firme determinação de manter a independência do país, mesmo às custas de enormes sacrifícios. Armados pelas grandes potências e estimulados por seus governos belicosos, os árabes, liderados pelo ditador egípcio Gamal Abdel Nasser, planejaram e tentaram, em junho de 1967, a destruição do Estado judaico. Foram 6 dias de medo e apreensão em todo o mundo, de terrível surpresa e humilhação para os invasores e de grandes e inesquecíveis glórias para a jovem nação israelense. Em 26 de maio de 1967, Nasser assustou o mundo com uma arrogante ameaça. Nosso objetivo básico é destruir Israel. Falava na qualidade de comandante supremo das numerosas e bem armadas forças árabes, mas seus ambiciosos intentos, perfeitamente praticáveis do ponto de vista da lógica humana, não foram alcançados. Os soldados judeus, constituindo talvez o mais eficiente exército do mundo, enfrentaram heroicamente os inimigos, destroçaram por completo seu moderníssimo equipamento bélico e ampliaram para quase 4 vezes o território de seu país.
Os prejuízos sofridos pelos árabes em preciosas vidas humanas e em caríssimo armamento foram deveras impressionantes. Nos 6 dias de guerra, morreram 10.000 egípcios, 15.000 jordanianos e milhares de sírios, iraquianos e combatentes de outros países. Somente o Egito perdeu 400 aviões, 600 tanques e milhares de peças de artilharia, munições, armas leves e veículos, superando o valor de $1,5 bilhão. Em toda a guerra, apenas 700 soldados judeus perderam a vida. Abro aspas. Como a maioria das guerras, a de junho de 1967 foi consequência de estimativas mal feitas por vários dos implicados. Se houve alguma responsabilidade pelas grandes perdas infligidas aos árabes, ela é inteiramente dos soviéticos. Foram os soviéticos que incitaram os árabes a movimentos perigosos. Fecho aspas. Uri Paz, Guerra Relâmpago, VGT Limitada, São Paulo, sem data, página 101. Como resultado de mais este confronto bélico, Jerusalém passou inteiramente para o domínio israelita no dia 8 de junho. A sua reunificação pôs termo a uma série de restrições impostas pelas autoridades jordanianas aos cristãos, como proibindo a aquisição de terras na cidade ou em seus arredores, obrigando os membros da Irmandade do Santo Sepulcro a se tornarem cidadãos jordanianos, sendo eles gregos desde o VI século, exigindo dos cristãos a guarda dos dias de repouso semanal dos muçulmanos, abolindo as isenções de impostos a que tinham direito as instituições cristãs. Sob o domínio israelense, Jerusalém tornou-se uma cidade aberta, onde há liberdade de culto para todas as religiões e onde o progresso está presente em todos os setores de sua vida. A cada ano, um número cada vez maior de turistas visitam a cidade. Sua população fixa, que era de 165 mil em 1948 e de apenas 261 mil em 1967, subiu para perto de 500 mil em 1999, considerando-se toda a área da Grande Jerusalém. O empenho do governo em proteger os lugares sagrados de Jerusalém pode ser notado em uma lei aprovada em 27 de junho de 1967, segundo a qual os santos lugares seriam protegidos contra a profanação de qualquer violação, assim como contra qualquer intento de dificultar aos membros das diversas religiões a liberdade de acesso aos lugares que lhes são sagrados ou pelos quais sentem veneração. A profanação dos santos lugares seria punida com até 7 anos de prisão. Tanto antes como durante a Guerra dos 6 Dias, a então União Soviética empenhou-se vigorosamente pela vitória árabe. Aos inimigos de Israel, ela forneceu armas e munições em abundância, orientou seu uso e finalmente empurrou-os para o desastre. Mas a União Soviética não esperava a derrocada de seus aliados e protegidos e teve de suportar vergonhosamente essa dura realidade. No sentido moral e psicológico, ela também sofreu o revés da guerra. Assombro e milagre. As espetaculares vitórias dos judeus têm sido um assombro para o mundo. Como pode uma pequena nação, habitada por menos de 3 milhões de pessoas, levar à bancarrota nada menos que 14 países aliados com uma população superior a 100 milhões? Nenhuma resposta fora da Bíblia Sagrada pode satisfazer plenamente a razão humana. A palavra de Deus fala com uma clareza meridiana dos últimos sucessos israelenses no Oriente Médio. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ele há de se mover contra eles, e a terra de Judá será um espanto para o Egito.
Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Isaías 19, 16 e 17. A palavra de Deus afirma que os judeus seriam plantados na sua terra, de onde não seriam mais arrancados, e que os egípcios seriam como mulheres diante de Israel. Quão à risca estas palavras têm sido cumpridas. O medo dos soldados egípcios diante do exército israelense tem sido tão grande que muitas vezes os judeus não encontraram a mínima resistência. Antes da Guerra dos 6 Dias, em 1967, o otimismo dos árabes era evidente e se manifestava nos discursos de seus chefes. Nasser, discursando a 29 de maio daquele ano, portanto uma semana antes do início do conflito, afirmou solenemente: o povo árabe quer lutar. Esperamos o dia propício para estar plenamente preparados. Agora nos sentimos bastante fortes e se entrarmos na batalha contra Israel, Deus nos ajudará e havemos de triunfar. Com esta certeza decidimos dar os passos atuais. Hechos de Israel, página 49. Atingimos o estágio crucial da guerra. Alardeava a rádio do Cairo. A rádio de Amã advertiu os israelenses: é melhor fugir agora enquanto não chegamos. Vocês sabem como os árabes exercem a sua vingança. Vocês serão todos mortos. Portanto, é melhor abandonar o país agora, enquanto ainda há tempo. Uri e Paz, obra citada, página 21. Nada disso ocorreu. Aluf Shlomo Goren, principal capelão do exército israelita, redigiu uma prece para os soldados judeus recitarem antes dos combates, baseada nas seguintes passagens bíblicas: Ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é que vai convosco a pelejar contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda, porque eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Os judeus foram vitoriosos e muitos voltaram do campo de batalha convertidos e relatando os milagres que tinham visto com os próprios olhos. Um jornal cristão de Jerusalém publicou alguns desses milagres, salientando que, de maneira estranha e inexplicável, centenas de tanques e canhões inimigos nem sequer chegaram a entrar em ação. Muitos aviões de combate egípcios não estavam preparados, apesar do alerta total. O radar não funcionava devidamente e, por vezes, o alarme dos ataques aéreos só era ouvido quando as fortalezas voadoras de Israel já haviam atingido seus objetivos e regressavam ilesas às suas bases. Muitos soldados contaram que, em situações difíceis, quando já não havia nenhuma possibilidade de sobrevivência, um homem de branco apareceu por alguns segundos entre as fileiras e os egípcios, tomados de repentino assombro, fugiram em debandada. Alguns paraquedistas que partiram com a missão de desalojar o inimigo de uma posição estratégica chegaram ao local como turistas, porque os egípcios fugiram sem disparar um só tiro. Abro aspas. Em Sharm el-Sheikh, 2 paraquedistas israelenses depararam-se com um enorme tanque egípcio do qual sobressaíam as cabeças de 2 soldados. Por que será que eles não nos matam, pensei eu? Ou será uma emboscada? Mas por que fazer uma emboscada se nos veem perfeitamente? O meu companheiro e eu nos movíamos vagarosamente, cuidadosamente, em direção ao tanque, mas os 2 soldados que o tripulavam não se mexiam, pareciam rígidos. O que será? O que aconteceu? Contamos 18 soldados egípcios dentro daquele tanque e todos estavam vivos e com saúde, e todos eles levantaram as suas armas em rendição. O tanque estava cheio de armas, canhões carregados e prontos a semear a morte e a destruição.
Perguntamos aos soldados por que é que não disparavam. Não podemos explicar, responderam eles. Quando vimos os soldados israelitas, as nossas mãos ficaram paralisadas. Não pudemos mover os dedos e um medo terrível se apossou de nós. E é só. Revista Novas de Alegria, Lisboa, Portugal, julho de 1970. Os milagres realmente aconteceram no Oriente Médio em razão da presença ali do povo de Israel. Mesmo não aceitando a informação de que os OVNIs realmente existam e de que os mesmos sejam pilotados por anjos, temos de reconhecer que houve, de fato, a ocorrência de coisas espantosas em favor dos israelitas, facilitando-lhes as vitórias em todos os campos de batalha. O fortalecimento e florescimento de Israel é hoje uma realidade incontestável e assinala, como relógio de Deus, a proximidade da vinda de Jesus. Deus guerreou por Israel. E na guerra do Yom Kippur, dia do perdão, não aconteceu diferente. Mesmo atacados de surpresa, os judeus assumiram o controle completo da situação e quase se apoderaram do Egito, não fosse o cessar-fogo decretado às pressas pelas Nações Unidas por insistência do próprio Egito e de seus aliados. Segundo cálculos do Instituto Estratégico Internacional, sediado em Londres, egípcios e sírios perderam nesta guerra o total de 22 mil homens, tendo o Egito 15 mil mortos e 45 mil feridos, e a Síria 7 mil mortos e 21 mil feridos. Israel teve 2.812 mortos e 7.500 feridos. A mesma fonte dá conta de que os sírios empregaram entre 900 e 1.200 tanques e cerca de 45 mil homens contra um destacamento israelense de apenas 4.500 homens e 180 tanques no Golã. Na frente egípcia, a linha Bar-Lev tinha 600 homens apoiados por uma brigada motorizada e cerca de 240 tanques. As perdas em tanques foram para os lados 800 israelenses, 650 egípcios e 600 sírios. E em aviões, 106 israelenses, 185 sírios e 230 egípcios. Outra fonte informou que nessa guerra do Yom Kippur, o Egito lançou 700 mil homens na batalha, assessorados por 2.500 tanques, 650 aviões e 150 baterias de mísseis antiaéreos. E apesar de todo esse gigantesco aparato militar, foram duramente batidos. Levando em conta todo o esforço bélico dos árabes e mais o fator surpresa, muita gente afirmou que só um milagre poderia salvar Israel, e o milagre aconteceu. O surpreendente resultado dessa e de outras guerras entre árabes e israelenses não pode ser atribuído somente ao treinamento rigoroso dos batalhões e à eficiência das armas de Israel.